glória a Deus, graças a Deus. Quero cumprimentar os visitantes, bastante visitante hoje devido à apresentação da Helena. Também temos a apresentação da Evelyn, da Yasmin, 3 crianças hoje para serem apresentadas. Sejam muito bem-vindos, viu, visitantes? Vamos aplaudir ao Senhor pelos nossos visitantes? É sempre bom ver a igreja cheia, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 28. João, capítulo 6, verso de número 28. Todos acharam? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Este capítulo de João, Jesus estava em Tiberíades, e Tiberíades é próximo do mar da Galileia. E Jesus estava ali, e Jesus pregava, Jesus ensinava as pessoas. Jesus estava ali querendo que elas melhorassem, Jesus estava ali querendo que elas aperfeiçoassem, por isso o Evangelho é pregado, o Evangelho é as boas novas. E nós sabemos hoje, naquela época ali eles desconfiavam, hoje nós temos a convicção que Jesus é o Messias, Ele é o Senhor, mesmo que alguns judeus ainda não aceitem como Senhor e Salvador, como Messias, tem Ele como um profeta, mas Jesus estava ali perto do mar da Galileia, ensinando as pessoas em Tiberíades a melhorarem, ensinando as pessoas em Tiberíades a prosperarem, a crescerem. Prosperar é crescer no ramo espiritual, emocional e também financeiro. E ele estava ali por demorar a pregação, por demorar a palavra. O povo estava com fome, já era de noite, então ele pergunta para os discípulos, ele fala assim, o que nós vamos dar para esse povo comer? Não podemos despedir esse povo sem comida, esse povo sem se alimentar. Então os discípulos falaram, nem com muito dinheiro conseguiria comprar pão e um pedaço de peixe para todos eles, porque são muitos. Então Jesus fala, mas o que vocês têm para dar para eles? E vocês conhecem bem a passagem, ele fala, tem 5 pães e 2 peixinhos. Então ele pede para que todo mundo se assente, para que todo mundo se coloque assentado ali naquela relva, e ele dá graças a Deus, começa a partir os pães, partir os peixes, e a Bíblia fala que comeram 5.000 homens e sobraram 12 cestos cheios. Então Jesus pega, despede aquele povo e ele despede também os discípulos. Ele fala assim, montem num barco. Isso tudo está no contexto, viu, gente? Eu estou, só para não ter que ler tudo, eu estou parafraseando para vocês. Montem num barco e vão para Cafarnaum, passem para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, saiam de Tiberíades e vão para Cafarnaum. Então os discípulos montam num barco e começam a navegação fica difícil, mas Jesus fica em Tiberíades. Jesus sobe um monte e começa a orar e começa a buscar o Senhor naquele momento, e a Bíblia fala que mais ou menos 3, 4 horas da manhã, ele vai andando sobre as águas, até os discípulos que estavam mais ou menos no meio do caminho de Tiberíades para Cafarnaum, no meio ali daquela navegação, porque a navegação estava difícil. João não conta muito detalhe, João é bem simples, se vocês olharem aí, ele conta essa passagem em 5 versículos, ele é bem simples, mas se você ler lá em Mateus, você vai ver que Jesus vem andando por cima das águas, e os discípulos acham que é um fantasma, ficam apavorados, e ele fala, calma, sou eu, e sobe no barco, e ele estando no barco, ele acalma aquela tempestade, ele acalma aqueles ventos, e ele consegue chegar, o barco consegue chegar a Cafarnaum, o barco chega ao seu destino. Então, uma das coisas que Deus quer falar conosco nesta noite é que aqueles que estão em Cristo vão chegar no seu destino. Não importa as tempestades, não importa as lutas, não importa as dificuldades que você estiver passando, no momento certo, Jesus virá sobre as águas. Se você ler em Apocalipse, muitas vezes águas
também significa pessoas, nações, ou seja, Ele vai vir para te abençoar, Ele vai vir para te prosperar. Então, aqueles 5.000 homens que comeram, aqueles 5.000 homens que se alimentaram daquele pão, aqueles 5.000 homens que viram o milagre da multiplicação, muitos nem viram, porque quem viu é mais quem está perto de Cristo, como quando Ele multiplicou, transformou na verdade, a água em vinho lá em Caná da Galileia, e a Bíblia fala que o mestre Sala não sabia, mas aqueles que levaram o vinho sabiam que era água. Muitos nem sabiam o que Jesus tinha feito, mas eles estavam atrás de Cristo, eles estavam buscando o Senhor, e então eles chegam e conseguem identificar que Jesus havia passado para o outro lado. Eles montam também em barcos e passam de Tiberíades para Cafarnaum. Eles saem de Tiberíades e vão atrás do Cristo, atrás do Messias. Mas quando eles chegam lá, Jesus olha para eles e fala assim: vocês não estão atrás de mim porque vocês querem aprender. Eu vou até ler para vocês, vamos ler aí junto. Jesus 26, Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade eu vos digo, vocês não me buscam pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaste. Jesus vira para eles e fala assim: vocês não estão atrás de mim por amor, vocês não estão atrás de mim porque vocês querem me servir, vocês não estão atrás de mim porque vocês sabem que eu posso dar a salvação para vocês, por eu ser o Messias. Vocês não estão atrás de mim por motivações espirituais, vocês estão atrás de mim por motivações egoístas. Vocês querem pão, vocês comeram, se saciaram e querem comer novamente. Irmãos, eu estudando esse texto hoje de manhã e buscando aquilo que eu queria falar, Deus falou para mim muito claro, irmãos: muitos estão na igreja não pelo sacrifício de Jesus para a salvação, muitos estão na igreja não para aprender, mudar a sua vida, arrepender e ser salvo no último dia. É por isso que Jesus fala: no último dia muitos virão, Senhor, deixa-nos entrar. E Ele vai falar: não vos conheço, não vos conheço, não sei quem são. Mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Ele vai falar: não vos conheço. Porque muitas pessoas estão atrás de Cristo, não pelo que Ele é, não pelo que Ele fez na cruz do Calvário, porque muitas vezes as pessoas não dão valor naquilo que não sabem quanto custou. Você já viu quando você dá um celular caro para o teu filho e do outro dia ele quebra? Ele não sabe quanto custou, ele não cuida. Muitos estão atrás de Cristo, irmãos, não pelo que Ele é, não pelo sacrifício que Ele fez na cruz, não por Ele ter morrido no teu lugar e ter se entregue de uma forma altruísta, ou seja, Ele fez nós não merecendo. A Bíblia fala: Ele prova o seu amor para conosco, onde Jesus se entregou, sendo nós ainda pecadores. A igreja de hoje em dia, irmãos, eu tenho pregado isso há já um mês praticamente. A igreja de hoje em dia é a igreja morna, é a igreja que está preocupada com o que ela pode receber, com o que ela pode ganhar. Aqueles judeus não estavam atrás de Cristo pelo que Ele é, aqueles judeus não estavam procurando o Messias, aqueles judeus não estavam procurando o Salvador, eles queriam pão, eles queriam se alimentar. E Jesus, na hora que vê eles, fala assim: por que vocês me buscam? Por que vocês vieram de Tiberíades para Cafarnaum? Se você ler o contexto ali, você vai ver isso. Por que vocês me buscais? Por que vocês estão atrás de mim? Eu sei por que é. Porque vocês são egoístas, porque vocês não querem fazer a obra de Deus. Tanto é que qual que foi a pergunta? Como nós fazemos para fazer a obra de Deus?
Eles entenderam o recado. Vocês não estão atrás de mim porque vocês querem me servir. Vocês não estão atrás de mim porque vocês querem deixar os seus erros, as suas falhas, para poder ter uma vida abençoada e uma vida transformada, uma vida arrependida, para que no último dia eu te salve. Vocês não estão atrás do Messias, vocês não estão atrás do Cristo, vocês estão atrás daquilo que eu posso fazer na vida de vocês. Vocês estão atrás daquilo que eu posso realizar na vida de vocês. De uma forma simples, vocês estão atrás das suas necessidades. Cada um quer cumprir a sua necessidade, cada um quer resolver o seu problema, e não vou nem falar a palavra que depois a Simone me chama atenção em casa. Que se dane os outros, que se dane o evangelho, que se dane as pessoas. Aí Jesus fala para eles assim: eu sei que vocês vieram atrás de mim, mas não é por causa do sinal, não é porque eu sou Senhor na vida de vocês, é porque vocês têm necessidades. Irmãos, e é simples isso. A vida da pessoa começa a dar certo, ela para de vir na igreja. As coisas começam a acontecer na vida dela, ela deixa Jesus. As coisas começaram a dar errado, a doença veio, a crise financeira veio, elas vêm para Cristo. Não é mais fácil você adorar Ele pelo que Ele é? Não é mais fácil você poder dizer como Jó: fui fiel quando Ele me deu o muito, vou ser fiel quando Ele me deu o pouco. Nu eu vim, nu eu voltarei, não blasfemo o nome do Senhor. Irmãos, você pode falar assim: mas pastor, isso que você está falando é verdade? É? Se você pegar 2 capítulos para trás, nós lemos o 6, né? 2 capítulos para trás, o 4. Jesus está vindo e ele passa perto do poço de Jacó, que fica em Samaria, Siquém, e ele está com sede. Os discípulos vão adiante dele para comprar algumas coisas na cidade, ele fica sozinho, ele se encosta no poço, e então vem uma mulher samaritana para tirar água. E essa mulher chega para tirar água, e Jesus fala: dá de beber a mim, me dá água. E a mulher fala assim para ele: como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Ele fala assim: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e eu lhe daria água para vida. Como que você pode me dar água? Ela responde: se você não tem um balde, não tem uma corda, e antigamente não é que nem hoje, que você abre uma torneira e sai água. Antigamente era poço, e os antigos aqui sabem como é que funciona um poço. Tem que jogar lá, puxar, levantar o balde de água. Então ele fala assim: vai lá, chama teu marido e traz ele aqui, que eu vou contar para você que água que é essa que eu posso te dar. Aí ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, porque já teve 5 e nenhum foi o seu marido, nem o que você está agora. Aí ela fala assim: mas me dá dessa água, depois vocês podem ler lá, para que eu não precise mais voltar no poço para pegar água. Irmãos, Jesus não estava falando da água que mata a sede, Jesus estava falando do batismo, Jesus estava falando de salvação. Mas o que ela estava pensando? Qual que é a minha necessidade? Todo dia eu tenho que vir aqui pegar água, todo dia eu tenho que jogar o balde, todo dia puxo o balde, todo dia faz isso, e eu tenho aqueles 5 infernos de marido que não presta. Porque para mim ter que vir pegar água aqui é que aquilo lá não vale nada, né? Então ela queria saciar o momento dela, ela queria resolver a necessidade dela. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir buscar, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir aqui nesse poço. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde ou nós tomamos uma decisão de servir Cristo por quem Ele é, e não de acordo com as nossas necessidades, ou infelizmente você corre um sério risco de no último dia estar lá batendo na porta e dizendo: mestre, deixa-me entrar, e ele vai falar com todas as palavras: não vos conheço, não tenho comunhão com você. Mas eu estava na igreja,
Não importa estar na igreja, irmãos. Aquela mulher de Samaria, para vocês terem uma ideia, ela sabia mais do Messias do que esses 5.000 judeus pé de breque aqui, ó, que estavam atrás de pão. Porque a hora que Jesus fala para ela que ela teve 5 maridos, o que ela estava agora não era marido dela, ela fala assim: veja que tu és profeta. Eu estou esperando vir o Cristo que dizem que quando ele vir, ele ensinará todas as coisas para nós. Ele fala assim para aquela mulher: eu sou. O que fala contigo é o Cristo. Eu sou o que fala contigo. Irmão, se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que ela prega Jesus para a cidade de Samaria. Jesus prega para aquele povo cresce, aquele povo se arrepende, e aquele povo com certeza foi salvo. E esses 5.000 judeus estavam atrás de Cristo por causa de pão. E se você ler um pouco para trás, mais lá para os evangelhos de Mateus e Lucas, você vai ver que Tiago e João queriam orar e pedir para cair fogo do céu e queimar Samaria. Alguém já leu essa passagem? Jesus estava em direção de Jerusalém, e para ir para Jerusalém tem que passar por Samaria, e já era noite, não se caminha à noite no deserto por causa de animais, roubadores e também do frio. Então ele fala: vai ali na cidade e vê lugar para a gente posar. E como eles eram judeus e estavam a caminho de Jerusalém, os samaritanos não permitiram. Por quê? Porque os samaritanos não conversam com os judeus. E Tiago e João, que são os filhos de Boanerges, filhos do trovão, queriam orar para cair fogo do céu e destruir aquela cidade. Só que agora, nesse momento, aquela cidade, aquela mulher, todos se converteram, se arrependeram e cresceram. E nós muitas vezes estamos aqui, irmãos, na igreja, ouvindo o evangelho. E vou te falar mais: os samaritanos não sabiam que ele era o Messias. Aqueles 5.000 judeus ainda não sabiam que ele era o Messias. Vou te falar mais: Satanás não sabia que ele era o Messias. Pastor, mas Satanás não sabia? Não! Leia Mateus 4, a partir do versículo 1. Satanás chega para ele depois que ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites e fala assim: se tu és dúvida, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, 40 dias sendo tentado. Satanás não sabia quem ele era. Satanás não sabia. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu e você sabemos que há 2.000 anos um homem esteve aqui na terra, não foi egoísta, não pensou nas suas necessidades, não ficou atrás de realizar aquilo que ele queria para ele. Se você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver que queriam fazer que ele fosse rei, queriam tornar rei, mas ele não veio para reinar aqui nessa terra. Se entregou numa cruz, foi chicoteado 39 vezes, colocado uma coroa de espinhos e foi pregado no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu e você sabemos. E muitas vezes estamos igual a mulher samaritana: a minha necessidade é água, dá água para mim, realiza a minha vontade. Ou então estamos como os judeus, correndo atrás de igreja para igreja, de lá para cá e para lá, e campanha de prosperidade aqui, campanha de não sei o que lá, e vai vir um coach não sei da onde aqui, e todo mundo corre para lá e corre para cá, mas estão atrás de resolver os seus problemas, estão atrás de resolver as suas necessidades, estão atrás de resolver o problema dos seus filhos, do seu marido, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua vida emocional. Não estão atrás de Cristo. Estão atrás daquilo que Ele pode fazer, estão atrás daquilo que Ele pode dar, estão atrás daquilo que Ele pode realizar na vida das pessoas. É por isso que não tem uma entrega. Só que muitos vão ser condenados, eu acredito que até na oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, eu tenho tantas vontades, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de realizar, mas não posso, porque eu sou escravo de Cristo.
Pastor, mas eu não nasci para ser escravo. Você deve estar sendo escravizado pelo diabo em alguma área, e fala que não é escravo. Eu amo dizer que o carro que eu tenho é por causa da igreja, porque eu sou escravo de Cristo. As coisas que eu faço têm que ser limitadas, porque eu sou escravo de Cristo. Eu não posso ir para o rancho dos meus pais e ficar lá 5 dias, porque eu sou escravo de Cristo. Eu preciso pregar a palavra aqui nesse altar, eu sou pastor nessa igreja. Eu não posso sair e fazer regalias, porque eu sou escravo de Cristo. Ontem eu conversava com os irmãos que a gente estava comendo um pastel junto. Eu ainda falei para eles: eu não posso postar qualquer coisa no meu Facebook, porque eu sou escravo de Cristo. Eu não posso falar certas coisas que eu gostaria de falar para algumas pessoas. E eu falo, hein? Quem me conhece sabe que tem que falar, eu falo na lata. Mas eu ainda seguro, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas muitas vezes as pessoas estão atrás de resolver as suas necessidades, estão atrás de resolver as suas dificuldades, e eu vou dizer mais: muitas vezes as suas necessidades é problema que eles entraram, são poços que eles cavaram. Jesus não tem nada a ver com isso, muito menos o diabo. Tem pessoas, irmãos, que o diabo lá do inferno, ele olha e ele fala: rapaz, eu vou fazer um discipulado com aquele irmão lá da igreja, porque o cara faz mais cagada que eu, o cara faz mais coisa errada que eu. Aí as pessoas estão atrás de Cristo não pelo que Ele fez, não pelo sacrifício, não pela salvação. As pessoas estão atrás de Cristo por aquilo que eles necessitam, e muitas vezes problemas que eles cavaram, problemas que eles entraram. Tinham acabado de ver a multiplicação dos pães. Alguns que estavam no barco, junto com os discípulos, tinham acabado de ver ele andar por cima das águas, e agora ele está em Cafarnaum, e as pessoas vão até ele, não pelos sinais, não pelo quem ele é, as pessoas vão atrás dele para suprir as suas necessidades, vão atrás dele por causa do pão. Muitos hoje em dia têm feito isso, irmãos. É por isso que Jesus, quando Ele quer falar do reino de Deus, Ele fala assim: o reino de Deus é como 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quando Ele fala de virgindade, Ele está falando, irmãos e irmãs, de santidade. Quando Ele está falando de virgindade, Ele está falando de igreja. Ele não está falando de povo gentil. Por isso que ele fala: são 10 virgens, 10 pessoas que buscam santificação, 10 pessoas que buscam estar na presença de Deus, 5 loucas, 5 prudentes. Não sabem a hora que o noivo vai chegar, não sabem o momento que Cristo vai aparecer, mas não estão buscando Ele a fim de, quando Ele aparecer nos céus, ser levado, ser arrebatado ou ser guardado. Estão buscando Ele por aquilo que Ele pode dar. Irmãos, eu ando muito triste, mas muito triste mesmo, e ando falando aqui com muito cuidado também, porque tem os dodóizinhos, tem aqueles que você não pode falar muita coisa, né? Então tem que falar com muito cuidado. Tomara que Cristo seja assim também com vocês, porque a Bíblia fala: Ele é graça, mas Ele é justiça, né? Tem pessoas idolatrando mais a vacina da Covid-19 do que a Cristo. Tem pessoas dando mais valor à vacina do que a Jesus. A Simone leu o Salmo 127, não foi, Simone, que você leu aqui no começo? Se o Senhor não guardar a tua casa, em vão trabalha as sentinelas. Eu quero a vacina. Então eu não vou falar o que tatuou, né? Vacina aqui, Butantan. Aí ele vai lá, toma a vacina, sai na rua, o carro, pluf, morreu, inferno, vacinado ainda. As pessoas não estão buscando a Cristo por aquilo que Ele é, não estão buscando a Cristo pela cruz.
Aí sabe o que ele continua? Eu nem vou ler para não tomar tempo, porque nós já estamos com o tempo meio escasso. Hoje tem ceia, tem apresentação de criança. Sabe o que ele fala ali na continuação? Se vocês soubessem quem eu sou, vocês buscariam a mim, porque eu sou, pode ler, nesse mesmo texto de João 6, ele fala 3 vezes, eu sou. Eu posso até falar para vocês qual é os versículos, quer ver? Só deixa eu pegar aqui rapidinho. 35, e Jesus disse, eu sou o pão da vida. 48, eu sou o pão da vida. E versículo 51, eu sou o pão vivo. Sabe o que ele está querendo dizer? Assim como Deus falou para Moisés lá no deserto, eu sou o que sou. Jesus está falando assim, eu sou Deus na terra. Enquanto vocês estão buscando pão para saciar a fome de vocês, eu posso dar pão para a vida, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu posso dar pão para vocês nunca mais ter fome, fome da vontade de Deus. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos divididos entre aqueles que são prudentes e aqueles que são loucos. Jesus está clamando, eu posso dar muito mais do que vocês estão precisando. Eu posso dar muito mais do que vocês estão pedindo. Eu posso dar muito mais que a necessidade de vocês. Só que sabe qual que é o problema de vocês? Vocês não estão me buscando para isso. Vocês estão me buscando para a necessidade imediata. Vocês estão me buscando por aquilo que é o imediatismo. Eu posso dar muito mais. Certa vez um judeu, que com certeza deve ter feito lá os treinamentos judaicos até os 12 anos, chegou em Cristo e falou assim para ele, o que eu faço para ser salvo? Jesus fala assim, cumpre as leis, porque até então ele não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, as leis ainda mandavam, porque para tirar as leis tinha que morrer o testador, ele não tinha morrido ainda. Cumpre as leis. Ele fala, quais leis? Aí Jesus fala, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás outros deuses. Ele fala, todas essas leis eu cumpro desde criança, eu faço. Aí Jesus vira para ele e fala assim, então, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Qual que foi a atitude daquele homem, irmãos? Baixou a cabeça por ser muito rico e foi embora. Baixou a cabeça por ter muito dinheiro e foi embora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que você tem que deixar para adorar Jesus pelo que Ele é? O que você tem que deixar na tua vida? Qual que é a vontade? Qual que é o teu desejo? Qual que é o pecado que você tem andado de mão dada com Ele todos os dias? E Jesus está clamando todo momento no teu espírito, porque Ele é espírito e Ele fala no teu espírito. Então até que você estiver vivo, a tua alma tem salvação, porque o teu corpo volta para a terra. Teu corpo vai de novo para o pó. Tem que salvar a alma. O espírito volta para Deus que o deu. Então a todo momento o Espírito do Senhor fala com o teu espírito e fala, cara, larga isso, deixa isso, pare de buscar pelas suas necessidades, pelas suas vontades, para de ficar buscando o Senhor por aquilo que Ele pode te dar. O que você tem que deixar? Às vezes é um pecado, às vezes é um adultério, às vezes é uma fornicação, às vezes é um vício, às vezes é uma idolatria. Eu não sei o que você tem que deixar, mas aquele menino, ele tinha que deixar as suas riquezas e ele não conseguiu. E eu tenho fé e confiança que se ele fala, eu vou deixar, eu vou dar tudo aos pobres, Jesus ia falar, não precisa não, irmão, já aprovou, vamos embora. Pastor, será que ele ia fazer isso? Abraão, oi Senhor, dá teu filho, teu único filho,
Pastor, por que ele fala único filho? Porque Abraão podia ter dado uma desperta, ele tinha Ismael, não é verdade? Ele não tinha Ismael, o filho com a escrava? Mas Deus foi muito específico. Abraão, dá o teu filho, o teu único filho, sacrifica ele lá no Monte Moriá para mim. Prova o teu amor para comigo, sacrifica ele lá no Monte Moriá. O que Abraão fez, irmãos? Pegou o cutelo, pegou a lenha, colocou nas costas do menino, falou: vamos embora, vamos caminhar. Mas cadê o cordeiro? Está o cutelo, está a lenha? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. E ele chega no Monte Moriá, irmãos, amarra o menino, coloca em cima do altar, e a hora que ele levanta o cutelo, Deus fala: para, Abraão, provaste que és fiel. O cordeiro está ali, ó. O cordeiro está ali, sacrifica ele. Não precisa sacrificar seu filho. Eu estou falando de uma coisa simples, que muitas vezes você tem que abrir mão. Mas tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja e tem pecado de estimação. Tem pessoas que estão dentro da igreja buscando Jesus, mas estão andando lado a lado com o pecado. Não estão buscando Jesus pelo que Ele pode dar. Não estão buscando Jesus para a sua salvação. Estão buscando Jesus pelas suas necessidades. Por estar sempre errando, por estar sempre no pecado, não tem arrependimento. Aí Jesus fala aqui 3 vezes, eu até li para vocês: eu sou o pão vivo. Eu sou. Vocês estão buscando um pão que vai saciar vocês aqui. Tem pessoas buscando prosperidade, vai te dar uma vida luxuosa aqui. Tem pessoas buscando saúde e vão curadas para o inferno, porque Ele pode te dar saúde. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, então Ele pode nos dar saúde. Só que as pessoas que buscam Ele só por aquilo que Ele pode fazer na hora, pelas suas necessidades, vão pagar um preço alto depois. Porque não buscaram o pão vivo que desceu do céu, não buscaram Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, buscaram o Senhor pelas suas necessidades. E nós, eu vou frisar isso novamente aqui para a gente já orar, o grupo de louvor já pode tomar seus lugares. E nós somos piores. Quem crê que nós somos piores, irmãos? Levanta a mão aí, vamos ver. Muita gente com medo de levantar a mão, né? Irmãos, o inferno é onde o fogo nunca se apaga e a matéria nunca consome. Mateus 25, é um tormento eterno. Nós somos piores, porque eles ainda tinham dúvida se Jesus era o Messias. Eles ainda não sabiam se Jesus era o Messias. Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado, Jesus estava ensinando. Eu e você sabemos que Jesus morreu. Eu tenho certeza que 90% do que está aqui dentro é batizado no nome de Jesus. Hoje nós vamos apresentar as crianças, nós não podemos batizá-las, só apresentar. Hoje nós vamos apresentar. Mas vocês conhecem o pecado, conhecem Jesus, são batizados, mas muitas vezes não largam, muitas vezes não deixam. Estão atrás daquilo que sacia o seu momento, estão atrás daquilo que resolve a sua necessidade hoje, estão atrás daquilo que pode mudar a sua vida financeira, a sua vida emocional, ou então trazendo uma cura, uma libertação hoje. E Jesus está falando para aquele povo ali, ó: eu posso dar pão para vocês de novo. Ele multiplica pão de novo. Você continua lendo ali, ele multiplica pão de novo. Posso dar pão para vocês. Eu posso dar água para você, mulher samaritana. Mas mulher samaritana, eu tenho uma água que te salva. Povo judeu, eu tenho um pão
que te salva. Queiram esse pão, queiram essa água, queiram isso, não aquilo que vai saciar a tua vontade naquela hora. Irmãos, muitas vezes é necessário nós deixarmos certos confortos, certas tranquilidades, por amor a Cristo. Certas vezes Jesus te chama para uma intimidade maior, e isso requer esforço, requer sacrifício. Certas vezes Jesus quer algo mais de nós. Ele quer te dar algo maior do que pão para te saciar a fome. Ele quer te dar algo maior do que água para te saciar a sede. E Ele tem isso para te dar. Mas nós estamos de uma forma egoísta, olhando as nossas dificuldades, olhando as nossas necessidades momentâneas. Muitas vezes nós estamos olhando de uma forma egoísta. Mas eu estou servindo ao Senhor. Depois que eles ouviram o que Jesus disse para eles: vocês não me buscam por quem eu sou, vocês me buscam por causa do pão, por causa que eu saciei a fome de vocês. Eles entenderam na hora. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que eu tenho que fazer para executar a obra do Senhor? É lógico que Jesus não está falando isso para ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas tem que sacrificar a criança. Abraão falou: tem que sacrificar a criança, Senhor, eu sacrifico. Tem que viver uma vida com pestes, com doenças e perder tudo. Jó falou: eu aceito. Tem que comer gafanhoto no deserto e beber mel silvestre para preparar o caminho do Senhor. João Batista disse: eu vou. Tem que morrer numa cruz, ser humilhado, ser cuspido, ser maltratado, para salvar a humanidade pecadora. Jesus Cristo disse: eu vou, eu faço. E se você ler Filipenses, a Bíblia fala assim: ele não ousou ser Deus, despiu-se da sua glória, humilhando-se a si mesmo e tornando em semelhança de homem, para servir aqui na terra. Hoje nós estamos diante do corpo e do sangue de Jesus. O que nós temos que deixar para servir Jesus, irmãos? Eu sei o que eu já deixei, e eu sei o que eu tenho deixado a cada dia para servir esse Cristo. Eu sei o que eu tenho padecido para fazer a obra do Senhor. E eu não busco meu benefício aqui na terra, não, irmãos. Sabe o que eu busco? E Deus é testemunha disso, que eu oro e eu falo isso para Ele. Eu busco uma coisa só. Quando eu chegar diante dEle na minha morte, não sei quando vai ser, mas quando eu chegar diante dEle, Ele poder olhar para mim e falar assim: Pastor Júnior, servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a festa que está preparada para você. É por isso que eu tenho deixado, é por isso que eu tenho a cada dia sacrificado a minha vontade, os meus desejos para servir esse Deus, não pelo que Ele pode me dar, porque eu sei que Ele pode me dar aqui na terra muitas vezes mais do que eu tenho, mas para um dia chegar diante dEle, Ele falar: servo bom, servo fiel, entra, tem um lugar para você aqui no céu. Eu não quero pão, eu não quero água, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Nem que para isso eu tenho que passar por isso, ou passar por aquilo, eu vou passar, porque aqui na terra tudo é passar.
tudo é passageiro. Mas os judeus queriam pão, não queriam Jesus. A mulher samaritana queria água, não queria Jesus. Nós conhecemos Jesus, seremos mais cobrados pelo corpo e sangue de Cristo, porque eles não conheciam ainda. Agora, e Abraão, que não viu Jesus, irmão, e serviu, e Jó, e Moisés, tantos exemplos bons que nós temos na Bíblia, que deixaram tudo para seguir Jesus. Eu não sei o que você tem buscado, irmãos. Eu não sei qual tem sido o teu coração, qual tem sido a tua atitude. Mas se essa palavra falou com você, se coloque de pé nessa hora. Se arrependa diante do Senhor. Confesse os seus pecados se for necessário. E diga para o Senhor. Se você for homem, se você for mulher, diga para o Senhor nessa hora: o que eu preciso deixar para te servir? O que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus chega no Getsemane, depois de passar por Samaria, passar por Betânia, está descendo o Getsemane. Ele ia ser preso naquela noite, e a Bíblia fala que ele orou, e a sua agonia era tanta que ele gotejava gotas de sangue. E ele falava assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice que é esse, irmãos? É o que ele ia passar, chicoteado, rejeitado, moído, abandonado pelo próprio Pai, crucificado e morto. Como ele conta a parábola dos lavradores maus: plantou a vinha, fez o lagar, arrendou, foi buscar os frutos, não pagaram, mandou outros funcionários, não pagaram, mandou o filho crucificar, mataram. Deus mandou o filho matar. Só que no final da oração dele ele fala assim: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Vou sofrer, vou padecer, mas eu confio que algo grande vai estar no final da caminhada para mim. Versículo 38 de Mateus 6: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum, se a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus não é que no último dia pessoas batam na porta e Ele tenha que falar: não vos conheço. A vontade de Deus não é que tenha virgens loucas, que o noivo vai vir e elas vão ficar atrás porque não tinha azeite de sogra. A vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Não criei o inferno para vocês. Não criei o inferno para as criaturas de Deus. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi criado para vocês. Aí ele continua: mas que eu os ressuscite no último dia. Pastor, o que isso significa? Parem de buscar Jesus pelas suas necessidades. Tenha um objetivo na sua vida como Jesus tinha um objetivo. Meu objetivo não vou fazer minha vontade, vontade daquele que me enviou. Meu objetivo salvar a todos, que ninguém se perca e que eu possa ressuscitar no último dia. Qual tem sido o teu objetivo da tua vida? Qual tem sido o objetivo de você vir aqui aos domingos e buscar e adorar o Senhor? Hoje tem bastante visitante. Qual tem sido o objetivo da sua vida, de ir na sua igreja, se você vai na igreja? Se você não for numa igreja, está convidado a estar aqui.
conosco. Qual que é o objetivo da tua vida? É ressuscitar no último dia para viver o milênio? Ou é ressuscitar no grande trono branco para ser condenado? Nem vou entrar nesse assunto porque vai tomar tempo. Isso é escatologia. Mas qual que é o teu objetivo? O que você tem buscado? Eu tenho buscado pelo meu casamento, pastor. Tenho buscado pelos meus filhos, pastor. Quando você se coloca a buscar Jesus pelo que Ele é, quando você define um objetivo definido de ir atrás da tua salvação, quando você coloca um objetivo de buscar o reino de Deus, buscar o pão vivo, a água para a vida, como está escrito lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o teu casamento está com problema, será acrescentado. O teu filho está com problema, será acrescentado. A tua vida financeira está problemática, será acrescentado. Você está doente, será acrescentado. Ele está falando assim para mim e para você: me busque, direcione a tua vida, coloque um objetivo. As demais coisas eu acrescento. As demais coisas eu te dou. Semana passada eu preguei aqui para vocês. Quem estava aqui a semana passada, domingo? Eu nem vou perguntar quem lembra o que eu preguei, porque esse dia eu perguntei, eu fiquei com vergonha. Eu não sei se é eu que sou ruim como pregador, ou se é o povo que está saindo pelaquela porta, e como diz a própria palavra, Jesus conta uma parábola, o diabo vem e arranca a semente que foi semeada em corações duros. Nem vou perguntar o que foi pregado, então já vou falar direto. Jesus não tinha onde recostar a cabeça dele, Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha família, porque a família dele era fazer a obra de Deus, e quando ele chega em Jerusalém, ele precisava participar da ceia, a última ceia, que é tanto pintado aí até por artistas que já morreram. Ele não tinha casa, ele não tinha nada, mas ele fala para os discípulos: entra na cidade, um homem vai estar com um cântaro na cabeça, segue ele. A hora que você chegar na casa, você fala para o Senhor, o dono da casa: onde é o lugar para mim fazer a ceia? E você vai ver que vai estar tudo lá. O lugar já está mobiliado, o lugar já está preparado. Irmãos, é isso que Jesus quer de mim, de você. Faz a vontade dele. As demais coisas já estão preparadas. Diga assim comigo: eu vou fazer a vontade do Senhor, e as minhas necessidades serão acrescentadas. Glória a Deus.